Mas, irmão William, o que o irmão acha que daqui pra frente acontece com a congregação? Nunca tinha havido tanta crítica nem nada, né? E com essa pós-pandemia, o que o irmão acha que acontece daqui pra frente com a congregação do que você conhece? Essa é uma pergunta muito importante. O mundo não sabe ainda o que será do mundo, da humanidade nesse pós-pandemia. Tem muitos acadêmicos, muitas universidades que estão estudando o fenômeno pós-pandemia. Existem casos de depressão que estão começando a aflorar agora, pós-pandemia. Os jovens, a mentalidade que se formou, a sociedade daqui para frente, aí nós temos agora um outro sobrepeso, que é uma iminência de uma terceira guerra mundial. E aí, quando nós trazemos para o universo da congregação, eu vejo com muita cautela, porque embora existam alguns estudos e algumas pessoas que tenham se debruçado no entendimento de crescimento ou não da igreja enquanto membros, eu acho que está caindo vertiginosamente. E ao contrário da fala de alguns irmãos que a obra está crescendo, as igrejas estão cada vez mais vazias. As coisas estão sendo expostas visceralmente na internet. Dia a dia aparece um novo membro do ministério que saiu e monta um canal. Igual eu. Eu acho que isso era inimaginável. Eu tenho em um dos ensinamentos aqui, quando começou as cartas, as circulares, e não existia no começo circular, mas aí depois começou, porque eles começaram a perseguir algumas pessoas. Tem uma interessante aqui, depois eu posso te passar, que é uma circular sobre um grupo de Maringá, algumas famílias que se reuniram para estudar a Bíblia. Foram excluídas da igreja. Tiraram a liberdade, leram os nomes na frente do povo e, a partir de hoje, não são nossos irmãos. Porque estavam estudando a Bíblia. Porque estavam lendo a Bíblia em conjunto. Né? Então, circulares de um moço, de um jovem, salvo erro da década de 80, ele era da administração e talvez tenha sido o primeiro crítico. Só que ele fez por carta e ele fez circulares para os anciães do Brasil. Por certo, ele pegou o relatório e um por um, cartinha, do que ele estava vendo de errado. Puxa, por favor, se alguém tiver essa carta, mande para mim. Mande pro Itamar, que nós... Quando foi, sabe mais ou menos? Puxa vida, Mas para não perder o foco, depois a gente... Eu tenho aqui. Mas para essa época agora, e vai vir daqui para frente, olha... De fato, eu acho que os irmãos, eles estão muito preocupados. Essa semana, salvo erro, vai ter a reunião ministerial no Brás, se eu não me engano. Eu acredito que a tônica seja a internet. Está havendo um estrago muito grande. E aí eu digo, tanto separando de novo, tanto no ministério, porque eu acho que as pessoas estão, sabe, tomando coragem. Aquele filho que apanhou e agora tá olhando pro pai falando, olha, eu acho que agora eu tenho alguma ferramenta aqui que vai me ajudar a não apanhar mais. Agora eu vou te bater. Então isso aí eu acho que tá preocupando eles. No meio da mocidade tá se tomando um rumo bem difícil também. Aí entra as questões sociais, o mundo da forma como está exposto ao pecado está terrível, né? Então está tendo muita dificuldade dos cooperadores de jovem lidar com isso, principalmente aqueles que já são avançados em idade, porque existem ainda muitos cooperadores que já estão idosos já, e estão à frente da mocidade ainda. E aí entra aquela questão assim, cooperadores que foram colocados já foram para ancião e aquele cooperador de jovem está ali porque talvez ele não tenha condição financeira, talvez porque ele não tenha
outra aptidão, enfim. Mas aí deixaram ele lá e deixa lá e vai, né? Só que aí você vai na reunião de jovem dele, tem 10 recitativos, 15 recitativos. E aí no bairro tem 50 jovens. E aí onde estão esses jovens? Aonde está indo nossos jovens e as nossas crianças nos domingos de manhã? O que eles estão vendo ao contrário da palavra de Deus? Então daqui para frente eu acredito numa mudança de paradigma, mas por imposição da nova geração de anciães. Tem um ancião lá que inclusive é coach, e não foi por acaso, e isso aí eu acredito que não foi por acaso que colocaram ele para atender os cultos online, mas porque ele tem uma formação. Então o modo dele se posicionar diante das câmeras, ele foi treinado para isso, ele sabe falar, ele sabe. E a gente tem visto ele percorrer, né? Esses dias ele estava nas reuniões de Apucarana, por exemplo, não é um ancião velho, mas já estava lá. Então talvez eles estejam escolhendo a dedo quais os anciães dessa geração, porque, né, os velhinhos estão indo embora. Essa pandemia levou muito ancião de idade, e outros tantos estão enfermos, estão avançados em idade e tal, né? Então eles estão preparando essa nova geração. O que vem a partir daí, aí sim talvez seja uma nova mentalidade. Uma atualização? Na doutrina, no papel, não. Não acredito nisso. Também não. Não vou mudar. As escolinhas de criança, por exemplo, eu acho que vai chegar a nível nacional. Por favor. Está atrasado demais, né? Façam isso. É um bem para as famílias, é um bem para as crianças. Né? Então, por exemplo, em Curitiba, infelizmente, nós não temos ainda porque alguém lá não quer que tenha. Isso é uma infelicidade. Me permita dizer, e que Deus me perdoe, isso é uma desgraça para as crianças. Porque esses dias me mandaram um vídeo que está na Netflix de um desenho animado e a música fala abertamente sobre magia negra. Eu vi. Ou seja, as crianças não podem ir para a igreja por causa de o ego inflamado de um ancião, porque ele não quer que tenha aquele tipo de ensino na região dele, mas os netos dele, os bisnetos dele estão assistindo coisa diabólica, demoníaca no YouTube. Estão vendo dancinha sensual no TikTok, e ele nem sabe o que é isso. Mas os bisnetos estão vendo. Estão sendo influenciados negativamente por uma geração corrompida e que jaz no maligno, como diz as Escrituras. Então, eu acredito que, com todo respeito, já está na hora, já passou da hora desses anciães mais novos falarem, olha, né, com amor, com zelo, chegar lá no velhinho e falar, olha, irmão, dá uma olhada aqui pra você ver aqui o que teu netinho tá vendo no YouTube. Se esse irmão nunca viu um TikTok, pega um TikTok aí de uma funkeira aí e mostra pra ele o que as crianças estão vendo. Faz ele ouvir 2 horas de funk com um foninho de ouvido. Porque é isso que as crianças estão vendo nas escolas. Tem vídeos no YouTube de criança fazendo essas danças em escolas. E você acha que eles perguntam, olha, alguém aqui é filho de cristão? Não. Ele fala que nós somos retrógrados, nós somos atrasados, enfim, nós somos radicais. É isso que está mudando, transformando a cabeça dessa geração que não quer mais, não quer ir mais para a congregação, não quer servir a Deus. Não aceita o evangelho. Porque o evangelho, ser crente hoje, vai contra os princípios do mundo. Vai contra aquilo que o mundo está impondo à mentalidade das nossas crianças e dos nossos jovens, nas escolas, nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar. Então, ser cristão hoje está virando uma perseguição velada, porque automaticamente a pessoa acredita que você é alheio a determinadas ideologias, que você é contra determinadas imposições da sociedade atual. Então isso aí, se uma moça
chega lá com um porte, aí sim, de uma moça da congregação cristã, saia, cabelo comprido, numa entrevista de emprego, ela está sendo analisada, a forma dela, e muitas das vezes ela vai sofrer essa discriminação hoje imposta pela sociedade. E aí os nossos jovens estão sendo preparados em Cristo para enfrentar isso aí. A palavra. Fala, não, aí sim, eu não nego a minha fé. Não é eu não nego o meu modo de vestir, eu não vou deixar de usar uma calça dentro de uma empresa ou numa faculdade. Não, não é isso. É os meus valores de cristãos. Eu posso conviver com um amigo de uma orientação sexual diferente. Eu posso viver com um amigo de uma posição partidária política diferente da minha, mas eu não posso permitir que os valores que ele acredita interfiram na minha crença em Cristo. E os nossos jovens estão sendo preparados para isso? Eles estão sendo preparados para responder um professor de filosofia ateu dentro de sala de aula contra teorias marxistas? Não estão. Então eles estão sendo ridicularizados nas escolas. Eram para estar influenciando, estão sendo influenciados. Estão sendo influenciados negativamente. Não, tem vergonha de falar, seu crente. Você acha que algum jovem, algum menino de 5ª série, 6º ano saúda o coleguinha no pátio da escola? Mas Deus. Mas isso então, no contexto que nós estamos falando, quanto mais demorar para que eles... Pior vai ser. Mais prejuízo vai ter. Mais prejuízo vai ter. Com os milhões e todo o povo, os filhos, os netos. Você veja bem, Daniel. Nós já estamos numa geração que não se multiplica. O crescer e multiplicar, isso ficou na década de 60. Não. Então hoje nós já temos aí um déficit de pessoas, tá? O casalzinho que casa hoje, ele vai demorar 3 anos, 4 anos para ter um filho. Ele vai ter 2 no máximo. No máximo. Então, isso aí já é um decréscimo na reunião de jovens. Os que não estão trocando casalzinho de auxiliar pelo de dog, né? Tem alguns que estão adotando os dog no lugar de crianças, né? Pois é. Então, assim, você veja bem, o casalzinho de auxiliar de jovem lá da sua comum se casou. Sim. Demorou 10 anos para casar. Já casou com quase 30 anos de idade, porque estava fazendo faculdade, porque estava estudando, porque estava pagando o apartamento, porque não tinha comprado o carro e tal, mas agora está tudo... Deus preparou todas as coisas, depois de muito trabalho e estudo. Beleza. A moça tá com 28, o rapaz tá com 30, vão se casar numa festa caríssima, luxuosa, para seletos convidados. E ele vai demorar mais uns 3 anos, porque ele precisa terminar o mestrado dele. Ela tem um sonho de ir pro exterior. Então a criança vai vir. Nós já estamos falando aí de 20 anos de déficit de pessoas. Nós estamos falando de números dentro da igreja. E aí são menos 2 na tua reunião de jovens. E durante esses 20 anos não entrou mais ninguém. Porque os que saíram ou mudaram, ou foram para outro lugar, ou se separaram, e ou as crianças não vêm. Então, a gente está tendo um déficit de gente. Coloque isso aí em 10 anos. E aí, nós temos aí a grande crítica. E eu, particularmente... É uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, se nós tendo uma diminuição de pessoas e nós estamos voltando e esperando o retorno de Cristo a qualquer momento, para que construir, para que gastar dinheiro com construção? Para que eu quero uma igreja de 6, 10 milhões se o Senhor Jesus está às portas? E essa tem que ser a minha pregação. Então, vamos investir em gente, em pessoas, vamos evangelizar, vamos abrir as portas, conhecimento, vamos capacitar os nossos jovens. O ministério. Pro ministério. O ministério, que eles vão capacitar o povo, então capacita o ministério para poder dar instrução para esse povo, para crescer todos, né? Exato. Então, assim, o número vai cair muito, vai cair principalmente nas grandes capitais. Mas isso já está acontecendo, mas o discurso continua o mesmo, né? O discurso é sempre do crescimento. Sempre do crescimento. E
Que Deus quer qualidade, não quantidade. A obra está crescendo, o povo está chamando, milhões e milhões estão escutando a palavra pela internet e tal. Vamos dizer assim, teve um culto online que eu assisti que tinha, salvo o erro, no começo apareciam os números, 500 mil pessoas. Digamos que 3 pessoas, em média, estavam assistindo. Então nós temos 1,5 milhão de pessoas assistindo o culto online. Quem me garante que esse 1,5 milhão, 10% vai se batizar? Hoje, talvez, no Brasil, a gente tem aí 3 milhões de pessoas da congregação? Não sabemos. Porque não... Diziam-se em 5, eu não acredito que nem 4 não tenha. Não tem mais. Não tem mais. Então, é muito grande o número... A evasão é muito grande. Sabe aquela coisa de evasão escolar? Que a Secretaria de Educação faz todo ano, ele contabiliza quantas crianças entraram, quantas se formaram, quantas deixaram... Isso aí é feito na congregação. Eles sabem. Através do quê? As pessoas falam, não pode, eles não... Número de Santas Ceias. Mas é fácil, é só pegar cada cidade quantas tomaram Santa Ceia. Mas é isso que... Está no computador lá, é um clique. Já está lá no computador. É um clique. Entendeu? Esse negócio de que a congregação não contabiliza o número de pessoas, isso aí é falso. Eles sabem quantas pessoas se batizam nos batismos a nível Brasil, quantas pessoas tomaram Santa Ceia, e é isso aí na mão de um matemático, meu amigo. Isso aí vira estatística. Rápido. Eles sabem. Como é que eles sabem quanto cada igreja tem que dar de coleta, como agora estão fazendo, que é contra os ensinamentos, essa coleta, como é que fala, agendada? Eu nem tô sabendo. Estão fazendo uma coleta aí. Agora teve uma igreja que a meta da coleta foi de 40 milhões, alguma coisa assim. Em uma igreja? Em uma igreja. Eles têm que arrecadar 40 milhões e a meta da igreja foi X lá. Então cada irmão tem que pegar um papelzinho, anotar e, eu vou contribuir durante 3 meses com R$100. Tá sendo imposto isso aí. Como é que eles sabem quanto cada igreja pode render? Porque eles sabem quanto que entrou de fruto, quantas pessoas tem, eles têm a média anual. Pô, mas sua igreja há 3 anos atrás tinha tantas pessoas, dava tanto de coleta, por que caiu? Porque, olha, fulano subiu, tudo é estatística e tudo vira número lá. Nós estamos no mundo platônico da perfeição. Nós estamos no mundo transcendente, espiritualizado, da graça, de manifestações, de crescimento. Não, mas lá nos escritórios ocultos, a matemática impera. Na mão do contador, na mão dos advogados. Quanto que tem de patrimônio a congregação? Tem um pouquinho. Qual membro hoje da congregação pode falar assim, não, eu sei quanto que a congregação tem de dinheiro guardado? Ninguém sabe. Alguém sabe. Você acha que está lá no vermelho? Eles estão fazendo a coleta hoje para pagar água e luz do final do mês? Não tem recurso lá guardado? Mas quantos milhões tem guardado? E a finalidade, né? Enfim, é muito recurso, né? É bastante. Então, assim, aí que vem, né? Para que o futuro tenha um pouco de dignidade espiritual, como nós vamos usar esse recurso daqui para frente? O que vai ser a congregação cristã em 2030, 2040, se a humanidade chegar até lá? Que essa é um ponto de interrogação, que é o que eu perguntei, uma incógnita. Se continuar nesse caminho, não sei se vai ser bom o resultado. E o Putin, de repente, lá resolve apertar. Opa, escorreguei aqui, apertei o botão vermelho. Então, mas falando da congregação, continuando nesse caminhar e nesse sistema, talvez não seja dos melhores crescimentos ou daqui para frente, como 2030, 2040, né? Mas é que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Importante é a qualidade, né? Então, assim, se você não permaneceu, meu caro Daniel, sinto muito. Continua meu amigo. Com cuidado. Com cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas, né, você sabe que eu estou em vias de, assim como o seu nome foi riscado do livro da vida,
O seu tá com o pontinho da caneta lá já. O anjo tá ali já. Tá ali já. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tento, depois até vou conversar com o irmão. Nem que for pra deixar uma tela preta do lado, mas eu gostaria de ter ancião aqui pra conversar, porque eu não tô aqui pra agredir Coloca ninguém. até voz robótica. Até voz robótica. Mas porque eles são tão assim, intocáveis. Eu não tô aqui chamando, não, eu vou te provar na Bíblia, vem. Não. Mas, vem aqui explicar para as pessoas. O que tá acontecendo, irmão? O que tá... tem um projeto, não tem? O que vocês acreditam? Você sabia que a congregação hoje está perdendo até para Deus e Amor, em termos de comunicação? Sabia lá disso? Entrou na Deus e Amor que tá atualizando o negócio lá, né? É neto do Davi Miranda lá? O neto e a filha do Davi Miranda, o neto dele tá fazendo um podcast. Tem um podcast. Com os membros. Ouvindo eles. A direção da igreja, não é? Esses dias tinha uma senhora lá, uma irmã evangélica. Meu Deus, que testemunho lindo da... Rapaz, será que só nós que somos os perfeitos e puros? Eu assim, irmão William. Você é crítico? Só nada. E nem me afilio a partido algum. Eu sou Daniel Ferro. Abri um canal que qualquer um que quiser abrir, tá lá o YouTube, tem vários vídeos ensinando como que abre o canal. Abre o canal, eu abri o meu. Estou aqui. Deus tem me preparado. Pessoas como o irmão está aqui. O irmão já deve ter visto que aqui passa vários. Uns que acreditam assim, outros assados. Alguma coisa eu coloco, mas eu tô aqui para ouvir. E para nós, pensar um pouco. Eu acho que como o irmão é o filósofo, né? Que eu digo que é filósofo, a arte do pensar, como diz Augusto Cury, né? Vamos questionar, vamos pensar. Você acha isso, irmão? Mas será, irmão? Você acha isso mesmo? Eu acho. Eu não sei se eu acredito assim, mas vamos lá. Não, eu acredito. Então a gente vai conversando. Eu acho bom, eu acho que cresce, eu acho que evolui. Não falo pra ninguém, não, sai. Sai porque aí é do Satanás. Não, fica porque eu não sou, nem fica nem sai. Vem para Cristo. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade.